Os Oito Doutores, por Terrance Dix, e adaptado por Bruno Lopes. Prólogo. O doutor fechou a máquina do tempo com um suspiro. Querida e velho QG, ele murmurou. Tão otimista. Uma entusiasta, e especialmente para as senhoras. O doutor sorriu brevemente, como se tivesse alguma lembrança agradável, mas então ele franziu a testa, como os recentes, bem, subjetivamente recentes, eventos nas comemorações do milênio em São Francisco passaram por sua mente em uma confusão de imagens ultrajantes. Tinha sido uma aventura estranha e fantástica, cheia de eventos improváveis e ilógicos. Ele fez uma careta para a memória do mestre, tratando sua preciosa TARDIS como se fosse sua. Como ele conseguiu em primeiro lugar? Onde ele adquiriu aqueles misteriosos poderes morfológicos que ele usou tão livremente? Inútil especular, decidiu o doutor. Ele provavelmente nunca saberia as respostas agora. Ele olhou ao redor da vastidão da sala de controle da TARDIS reconfigurada, com suas paredes com painéis de sequoia e console complicada. Ele tinha ficado tão satisfeito com isso uma vez. Agora parecia carregar a mácula persistente da presença do mestre. O doutor se levantou abruptamente, de repente perturbado. É melhor fazer uma verificação final, apenas para ter certeza de que nenhuma das influências malignas do mestre permaneceu. Saindo da sala de controle da TARDIS, o doutor foi até a sala do claustro. Ele caminhou lentamente ao longo das passarelas com pilares e atravessou a praça com lajes de pedra, entrando na estrutura central maciça que segurava o olho da harmonia. Ele ficou olhando para a escultura plana de granito na forma de um grande olho fechado. Claro, não era o olho da harmonia de jeito nenhum, não realmente. Apenas uma manifestação simbólica, um aspecto do grande olho da harmonia em Galifrey. Criado por Ômega, estabilizado por Rassilon, o olho mantinha um buraco negro preso. Sua energia inesgotável abasteceu toda a Galifrey, incluindo todas as TARDISes com as quais os Lordes do Tempo viajaram através do espaço e do tempo. Mesmo uma antiquada tipo 40, como esta, estava diretamente ligado a ele. O doutor estudou o olho por mais um momento. Estava fechado, como deveria estar. Tudo estava em ordem. Exceto. No canto de pedra do olho fechado, algo brilhou como uma lágrima. O doutor inclinou-se para a frente para estudá-lo mais de perto. Era sólido, como um pequeno diamante brilhante. Com certeza deve irritar o olho, pensou o doutor. Como aqueles fragmentos arenosos que as crianças chamam de sono que às vezes encontram em seus olhos ao acordar. Ele se inclinou ainda mais. O pequeno diamante começou a brilhar ainda mais. Ele brilhou e queimou e girou em um raio de pura energia que atacou, subiu e brilhou nos olhos do doutor, queimando em seu cérebro. O doutor cambaleou para trás, com as mãos nos olhos e caiu no chão. Ao cair, ouviu uma voz de zombaria. Sempre uma última armadilha, doutor. Tudo está mal quando acaba mal. A risada zombeteira do mestre ressoando em seus ouvidos. Algum tempo depois, ele não tinha ideia de quanto tempo, o doutor acordou. Ele ficou de pé e ficou parado por um momento, esfregando os olhos. Ele olhou para baixo sem entender a escultura de pedra plana de um olho fechado, aliviado quando seus contornos borrados se concentraram em uma claridade repentina. Pelo menos ele ainda podia ver. Mas o que ele estava vendo? Com um súbito choque de horror e medo, ele percebeu que seus arredores eram estranhos, exóticos e completamente estranhos para ele. Ele se virou e cambaleou para fora do prédio que parecia uma catedral, atravessando a praça de lajes de pedra. Ele tinha um destino, ele sabia que nada mais importava. Algo o estava atraindo. Havia algum lugar que ele precisava estar.
Seus passos trôpegos o levaram por uma rota diferente pelo interior labiríntico da TARDIS, terminando em uma sala com paredes arredondadas brancas e um console central multifacetado. Esta, embora ele não percebesse, era a antiga e tradicional sala de controle da TARDIS, em toda a sua simplicidade clássica. Algumas cadeiras antiquadas, uma confortável chaise longue, uma mesa antiga, uma chapeleira, uma coluna alta com a estátua de um pássaro no topo. Havia algo reconfortantemente familiar sobre este quarto. Ele se inclinou sobre o console de controle, suas mãos estendidas. O console parecia vibrar com o calor, vida e força inundaram seu corpo. Ele havia encontrado uma velha amiga. Depois de um momento, ele se endireitou e olhou sem entender ao seu redor. O que era este lugar? Claramente era uma espécie de sala de controle. Mas o que deveria controlar? Ele vagou pela sala. Havia cadeiras, uma mesa, um bule com uma caneca suja ao lado. Ele tocou a parede e uma porta do armário se abriu, revelando um cabideiro de roupas. Um homem estava ao lado do armário, observando-o. Um homem alto, de olhos azuis e cabelos compridos. Ele usava um longo casaco de veludo, uma gola de asa e uma gravata. Eles se encararam por um momento. O doutor levantou uma mão defensiva e a figura fez o mesmo. De repente, ele percebeu que estava se olhando em um espelho de corpo inteiro colocado na porta do armário. Ele olhou curiosamente para o rosto no espelho. Era o rosto de um estranho. Uma palavra se formou em sua mente. Amnésia. Ele não sabia de onde era. Ele não sabia quem ele era. Ele sentiu os lábios quentes de uma garota nos seus e ouviu uma voz gritar exultante: "Eu sou o doutor." A voz era dele. "Bem, isso é alguma coisa", ele murmurou. Um nome, ou pelo menos, um título. Mas não foi o suficiente. Doutor de quê? Qual doutor? Doutor quem? Ele ouviu outra voz, mas desta vez não era a sua. Era uma voz profunda e retumbante e rouca ao mesmo tempo. Ele chamou uma imagem sombria de uma grande câmara abobadada na qual um raio de luz iluminava um enorme esquife de pedra. No topo do esquife estava uma forma imóvel, vestida com antigas vestes cerimoniais. Um friso de imagens dos senhores do tempo corriam pelas laterais do esquife, mas os olhos nos rostos de pedra estavam furiosamente vivos. A voz disse: "Confie na TARDIS, doutor." Imediatamente, o doutor soube que a TARDIS estava onde ele estava. O console de controle multifacetado abaixo das mãos dele. A infinidade de quartos e corredores e câmaras que se estendiam além dele. Um mini-universo, e uma entidade senciente. Uma velha amiga. A voz em sua cabeça falou novamente. "Confie na TARDIS. Deixei-a levá-lo de volta para o início." As mãos do doutor começaram a mexer nos controles.